Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje tivemos uma entrevista bem importante aí do CEO do Vasco, Luiz Melo, falando a respeito do Maracanã, falando aí das dívidas que o Vasco já pagou e também falou do Felipe Coutinho, cara. Deixou as portas do Vasco abertas aí para o Felipe Coutinho retornar à Colina. Vamos falar desses assuntos, vamos falar também aqui do Nenê, que já tem um novo clube, também do interesse do Vasco em um volante do Palmeiras. Muita coisa pra gente falar hoje, fique até o final, o vídeo está imperdível. Mas antes já vai deixando o likezão aí, como de costume, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados do nosso canal Vamos Vasco. Falta pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos. Se inscreve aí se você não está inscrito. Nesse ano de 2023, a gente quer chegar a 200 mil aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Pessoal, hoje pela manhã, o Luiz Melo, CEO do Vasco aí, CEO da SAF do Vasco, concedeu uma importante entrevista. Ele esclareceu alguns temas, falou sobre dívidas, sobre o Maracanã e até mesmo sobre o pequeno príncipe Felipe Coutinho. Ele disse que o Vasco já pagou mais de 30 milhões em dívidas. Ele disse que pagou dívidas antigas com a Federação do Rio de Janeiro e com a CBF. Segundo ele, o investimento realizado aí pela 777 Partners desde que virou SAF, vem sendo aí acompanhado e vem servindo como pagamentos de dívidas, salários e melhorias aí em gramados. Além do pagamento dessas dívidas, né, como todo mundo sabe, o Vasco investiu aí um pouco mais de 100 milhões de reais em reforços aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. E essa semana chegou a hora da verdade, né? A gente vai ver se realmente esse investimento nos jogadores vai dar resultado, né? Porque vai começar o Campeonato Brasileiro, vai pegar adversários tradicionais, vai enfrentar muitos clássicos aí Brasil afora, e o que a gente espera é ver um Vasco forte. Ainda precisa de reforço e com certeza a diretoria do Vasco sabe disso. Vai ter uma reunião muito importante lá na França para definir qual será o orçamento que o Vasco deverá utilizar aí no meio do ano, o orçamento que o Vasco deverá ter para contratar jogadores na janela de julho. Se será um orçamento acima talvez aí do que o Vasco utilizou para contratar no início da temporada, foi mais de 100 milhões de reais, ou se vai ser um investimento pontual para o Vasco trazer um ou outro reforço aí para complementar o elenco vascaíno, né? A gente espera que o Vasco traga grandes jogadores. Com certeza a diretoria do Vasco, eu acho que também sabe disso, porque viu a necessidade de um jogador de criação no meio-campo do Vasco. O Paulo Brax tenta sempre valorizar os jogadores que estão dentro do Vasco, mas com certeza internamente eles sabem que o Vasco precisa ainda reforçar a equipe. E Luiz Melo falou sobre isso na sua entrevista, né? Ele foi perguntado sobre o Felipe Coutinho e ele afirmou que as portas do Vasco estão abertas aí ao Felipe Coutinho e a qualquer outro grande jogador que está interessado, que esteja interessado em vestir a camisa do Vasco. Na entrevista ao canal Atenção Vascaínos nessa semana, o diretor executivo Paulo Brax confirmou que entrou em contato aí com o staff do Felipe Coutinho, porém não houve negócio devido ao jogador ter interesse em continuar jogando no futebol do exterior, lá no futebol europeu. De acordo com o Paulo Brax, nesse primeiro momento não existe a possibilidade do Felipe Coutinho vir para o Vasco, porém o CEO do Vasco, Luiz Melo, não fechou as portas para o jogador, depende mais do jogador do que do próprio Vasco para ele retornar à Colina e fazer algo parecido, como o próprio citou aí o Luiz Melo a respeito ao Alex Teixeira, né, o jogador que saiu lá do futebol turco, não quis continuar jogando no futebol europeu, no futebol internacional e retornar ao Vasco para jogar aqui no clube onde ele ama, né. No primeiro momento foi difícil a adaptação do jogador, mas agora ele já está totalmente adaptado aos novos companheiros e também ao clube. Com certeza tem muita coisa a render nessa temporada. A gente espera, quem sabe, aí aconteça um milagre, o Felipe Coutinho reveja a sua carreira e queira jogar no Vasco, né? Mas eu acho que o jogador ainda vai querer ganhar uma grana aí, lá jogando no futebol árabe, no futebol da China, ou até mesmo nos Estados Unidos. Na Europa vem ficando um pouco mais fechado o mercado para ele nos grandes clubes, né? Acho que vai ser bem difícil o Felipe Coutinho retornar a jogar em algum grande clube. Pode ser que ele vá para o futebol italiano. Os clubes não têm o mesmo poder aquisitivo como clubes da Espanha, como clubes da Alemanha, como clubes da França, como o PSG e também aí os clubes da Inglaterra principalmente, né? Talvez ele tenha espaço no Milan, na Inter de Milão, ou quem sabe até mesmo na Juventus, o que eu acho difícil, mas pode ser que seja um caminho para o jogador, né? Mas, logicamente, o que a gente mais quer é ver ele vestindo a camisa do Vasco. E além desses assuntos aí, o Luiz Melo também falou a respeito do Maracanã. Ele disse que é inaceitável o Vasco não estar hoje sentado na mesa conversando sobre o Maracanã. Diz que o Maracanã é a casa do Vasco e temos direito de jogar lá. Porém, o que emperra aí a situação do Vasco é, logicamente, o governador do Rio de Janeiro ser mulambo, né, cara? Isso é nítido para todo mundo, fazendo pouco caso aí da ação do Vasco, trazendo grandes empresas aí para gerir o Maracanã. O Vasco que tem parceiros como a W Torre e também a Legends,
que cuidam aí de grandes estádios no mundo afora, e porém o consórcio do Maracanã, juntamente com o governador do Rio de Janeiro, faz pouco caso do Vasco e não estão levando em consideração a grandeza do nosso clube, a grandeza da torcida do Vasco. Não querem o Vasco no Maracanã. Isso é lógico, isso é óbvio para todo mundo, que essas pessoas, esses mulambos aí, não querem ver o Vasco nem pintado de ouro jogando no Maracanã. Porque eles sabem que o timinho deles lá, né, o timinho da mídia, não tem estádio, né? O Fluminense é somente uma cobaia, né, cara? Vem sendo utilizado aí como bobo da corte para atender as necessidades do Flamengo, porque o Flamengo precisa utilizar o Fluminense aí se quiser jogar no Maracanã. A situação não é fácil, eu acho que o Vasco não vai conseguir essa licitação do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que é uma máfia gigantesca que gera aí o Maracanã, e ainda mais tendo esse governador flamenguista aí, cara. Situação bem complicada, né? Você aí que é do Rio de Janeiro, que é vascaíno, nunca vote nesse governador, pelo amor de Deus, olha o que o cara tá fazendo aí com o nosso clube. Não querendo deixar o Vasco jogar no Maracanã. Eu duvido se fosse o Flamengo, se eles não teriam já aceitado essa situação aí o quanto antes. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias do Vasco, cara. O Juventude anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Nenê, jogador que deixou o Vasco nessa semana, fechou com seu novo clube aí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador já foi anunciado oficialmente e deverá ficar até o final dessa temporada jogando com a camisa do Juventude aí, buscando acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Desejamos boa sorte ao Nenê nessa nova etapa na sua carreira. Assim que acabar o contrato dele com o Juventude no final do ano, ele muito possivelmente retornará ao Vasco para trabalhar internamente, como o próprio confirmou o jogador quando se despediu do Vasco, né? Boa sorte aí, Nenê. Você faça muitos gols na Série B e consiga o acesso aí com o Juventude. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse do Vasco no volante do Palmeiras, Jailson. Jogador bastante criticado no Palmeiras, principalmente pelas últimas atuações aí, como, por exemplo, na Libertadores, onde o jogador tomou 2 cartões amarelos em menos de 10 minutos e causou uma expulsão que culminou aí na derrota do Palmeiras por 3-1 para o Bolívar, lá na Bolívia, na estreia da Libertadores. O jogador foi muito criticado pelo Palmeiras e muitos torcedores querem a saída do atleta e ele vem ficando sem espaço lá no Clube Paulista e pode ser que ele saia do Palmeiras em breve. E o Vasco já teria feito um contato à diretoria do Palmeiras para começar a conversar sobre o volante de 27 anos. As informações são do Central da Bola, jogador que já tem passagens aí pelo Grêmio, jogou no Fenerbahçe lá na Turquia, também jogou no futebol chinês, antes de voltar ao Brasil e jogar no Palmeiras. Agora pode ser que ele seja reforço do Vasco, já que o Vasco entende que a posição de primeiro volante é uma posição muito carente hoje no elenco do Vasco e que já vai buscar como prioridade essa contratação. O Paulo Brax deixou claro que até o dia 20 pode sim fazer essa contratação, esse movimento, como ele gosta de dizer. Pode ser que o Jailson seja esse cara que o Vasco está procurando no mercado. Já entrou em contato com o Palmeiras para tratar, quem sabe, dessa negociação. Vamos aguardar, ver se vai ter algum tipo de avanço nesse jogador. É um jogador mediano, chegaria para compor realmente o elenco do Vasco. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre essa possível contratação do Jailson, jogador que está lá no Palmeiras. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.